Nas últimas semanas nós temos falado dentro dessa série que a gente chama Você Também, e nós escolhemos fazer essa série nesses cultos da noite, domingo, convidando você a esse pensamento. E nos últimos, nós na verdade fizemos essa série em três partes. No segundo domingo eu não pude estar aqui. Inclusive algumas pessoas me perguntam como é que está minha esposa. Ela está legal, está em casa, está tudo tranquilo. Graças a Deus, Deus tem nos dado uma saúde maravilhosa e ela daqui a pouquinho também está de volta aqui. Naquele domingo eu não pude vir, mas a gente está dando continuidade falando sobre esse maravilhoso movimento que Jesus começou, que é a igreja, dizendo para você, no primeiro encontro a gente falou que você também está convidado. E claro, se eu estou falando com gente que está sempre na igreja, você já sabia disso. Mas eu queria que você soubesse que isso se estende a todo mundo que você conhece. Toda e qualquer pessoa. Ninguém ficou de fora, ninguém está vetado lá o acesso, para que receba essa graça maravilhosa. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele fala, todos pecaram, mas todos podem ser gratuitamente justificados pelo sangue de Jesus. E não há distinção, seja você quem for, em qualquer lugar, em qualquer nível, onde quer que essa mensagem possa chegar, e eu creio que ela está chegando de diversas maneiras, através de diversos meios, de diversas igrejas, diversos pastores, diversos pregadores, diversos irmãos que estão comunicando essa verdade. Eu queria repetir mais uma vez, ninguém precisa ficar de fora, todo mundo está convidado, que alguém diga aleluia. No domingo passado a gente falou que não apenas você foi convidado, mas você e todo mundo está realmente incluído no plano de Deus. E eu percebo que na semana passada, para algumas pessoas, talvez não tenha sido muito fácil receber aquela palavra, porque todos nós temos, gostando ou não, querendo ou não, alguns conceitos, algumas convicções, e não queremos nunca admitir, mas até alguns preconceitos. E a palavra que nós falamos na semana passada tratava justamente disso. É difícil às vezes aceitar em alguns momentos, aqui não é tão difícil, mas em outros momentos que Deus realmente ame tanto um pecador, e um pecador que eu e você dizemos que é o pior pecador, seja quem for, no mesmo nível que Ele nos ama. Mas essa é a verdade, Deus ama você e ama qualquer pessoa nesse mundo, daquela que você julga melhor até aquela que você julga pior, Ele ama com a mesma intensidade. E o sangue de Jesus foi derramado por cada uma dessas pessoas. E o nosso convite é, de alguma maneira, pedir a Deus que nos ajude a sermos inclusivos, a trazer pessoas para perto de Jesus. Antes de querer que qualquer um obedeça, creia e confie em Deus, nós queremos que todo mundo saiba que Ele as ama, que Ele realmente fez um sacrifício completo e perfeito. Eu queria muito que a igreja de Jacarepaguá crescesse muito nesse entendimento de que antes da gente poder influenciar qualquer pessoa, nós precisamos atrair, nós precisamos revelar que nos importamos com as pessoas. E não é uma tarefa simples, não é algo que acontece automaticamente, você tem que decidir, você tem que ser intencional, mas o resultado é maravilhoso. O que Deus promove a partir disso é grande demais. E eu não fiz isso na semana passada, e talvez em algum momento a gente faça, mas tem tantos testemunhos, tantos, de pessoas que um dia estiveram numa igreja, mas não foram bem recebidas, não foram bem acolhidas, e nunca mais voltaram. E algumas histórias contam que essas pessoas se tornaram muito famosas, muito influentes, muito grandes, mas mantiveram aquele mesmo discurso que, não, a igreja não é um lugar para mim, pelo contrário, não é um lugar que acolhe. Ao mesmo tempo, a gente ouve a história, e eu ouvi isso de algumas fontes, eu não vou dizer para você que eu mesmo li, eu ouvi de algumas fontes, que o próprio Mahatma Gandhi, famoso, todo mundo já ouviu falar nele, um dia entrou numa igreja evangélica. Na verdade ele ia entrar numa igreja evangélica, mas o diácono na porta disse, você não pode entrar com essa roupa. E ele não pôde entrar e não teve uma oportunidade sequer de ouvir uma palavra, e quem sabe até ter um encontro tremendo, genuíno. Esse homem se tornou um influenciador imenso na Índia, que poderia talvez ele e quem sabe outras pessoas ter uma história diferente por causa de um encontro genuíno com Jesus. Mas uma pessoa que disse, você não faz parte, você não se encaixa no que eu acredito, no que nós acreditamos, na teologia pessoal que nós abraçamos, então você não pode. Quantas vezes, às vezes, a gente já fez isso em algum nível?
Alguém me contou na semana passada que um cantor de rock, um dos que cantam mais contra o cristianismo, Marilyn Manson, também teve uma experiência assim de querer estar envolvido numa igreja, mas impedirem ele por causa de roupa, por causa de brinco ou qualquer outra coisa. Uma vez aqui na igreja alguém veio me falar, pastor, era um dia de casamento, e eu já contei isso aqui para você, e uma irmã falou, pastor, tem uma pessoa fumando dentro do banheiro. E ela ficou, aparentemente essa senhora mostrou que aquilo era muito forte. Como é que a gente pode aceitar uma coisa dessa, alguém fumando dentro do banheiro? Não, eu acho que, claro, não é muito legal você fumar em lugares fechados, mas a resposta que eu dei a ela, acho que deixou ela mais chocada ainda. Porque quando ela falou isso, eu falei, glória a Deus. Tem uma pessoa fumando no banheiro, tinha que ter 10, a gente precisa de mais gente vindo para a igreja, né, que vai encontrar aqui um lugar onde nós não vamos rechaçar, claro, né? A gente tem alguma ordem, é importante, a gente pede que você não fume aqui dentro, que seria bom, mas ainda assim, né, a gente não cria uma barreira e diga, não, se você fuma você não pode entrar, você não pode participar, você nunca vai poder servir a Deus por causa de um vício, por causa disso, daquilo outro. Não, ao contrário. Antes de Jesus chamar qualquer pessoa para trabalhar, Ele atraiu pelo seu amor. E que alguém diga amém. Como é importante que a gente abrace aquilo que Jesus fazia, aquilo que Ele, a maneira como Ele lidava com tudo isso. Nós vemos na Bíblia um homem querendo se batizar, em Atos, e ele pergunta, o que impede que eu seja batizado? E o Filipe, que é um diácono que está lá com ele, fala, nada impede que você seja batizado. E a Bíblia registra isso, nada impede que você seja batizado. Se você crê de todo o coração, você pode ser batizado. Mas no mesmo livro de Atos, alguns capítulos, um capítulo depois, a Bíblia fala sobre pessoas na igreja que vão exercer influência. Nós precisamos de ajuda, de gente que vai nos ajudar a servir na igreja. E nesse caso, eles colocam alguns pré-requisitos, algumas coisas que precisam ser colocadas. E lá está dizendo, escolham entre vocês homens de boa reputação, cheios do Espírito, gente que está disposta a servir de verdade. E a gente percebe que existe uma distinção, todo mundo pode realmente entrar. E nós não temos que ter nenhuma reserva em qualquer pessoa diferente entrar na igreja. Mas se essa pessoa se tornar alguém de influência, sim, tem algumas outras coisas que tem que acontecer. A gente talvez precisa conversar um pouco mais, precisa treinar algumas coisas, ajustar, saber se a gente está alinhado, e aí sim. Então você não precisa ter medo, né, de alguma pessoa diferente entrar no convívio da igreja e fazer você pensar, e se amanhã essa pessoa se tornar uma influência? Não, nós estamos cuidando, né, de fazer o que a Bíblia nos manda fazer. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Hoje eu queria falar para você de que você também é indispensável. Está aí o meu PowerPoint já no lugar? Você também é indispensável. Não apenas você está convidado, não apenas você foi incluído, você é indispensável. Se eu perguntasse para você qual o seu alvo, para onde você está apontando, o que você mais queria que acontecesse na sua vida? Embora talvez você não vá usar essas palavras que eu vou usar agora, eu vou traduzir um pouquinho de um sentimento que está em quase que todo mundo, se não em todos nós. Não é um desejo apenas do brasileiro, não é um desejo apenas do americano ou do ocidental. Eu acho que quase todo mundo no planeta queria isso. E a palavra é independência. Nós queremos um pouquinho disso ou muito disso. Quantos aqui queriam ser independentes financeiramente? Vocês quebraram a minha mensagem toda agora. Eu achei que todo mundo ia dizer que eu. Você sabe o que significa isso? Não precisar do dinheiro de mais ninguém. Você tem o suficiente para você. Quem queria ser? Eu também, todo mundo, né? Essa autonomia é tão maravilhosa. Você sabe o que significaria ter hoje dinheiro para você não se preocupar com mais nada? Significa que amanhã você acordar e ninguém manda você fazer nada. Você faz o que você quiser fazer, a não ser que você seja casado, aí alguém vai mandar você fazer alguma coisa, mas você acorda e você decide o que eu vou fazer com o meu tempo, o que eu vou fazer com meus recursos, o que eu vou fazer com o meu talento, o que eu vou fazer com o que eu tenho, não tem. Ninguém pode decidir isso por mim. E antigamente, ninguém tinha essa posição, ninguém tinha essa autonomia. Só uma pessoa, talvez, o rei. Quando existia um reino e tinha um rei, somente o rei poderia fazer isso.
Eu escolho o que eu quero fazer, o que eu posso fazer, na hora que eu quiser, ninguém me obriga a fazer nada. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia, você e eu conhecemos, são pouquíssimas pessoas, né? Nós estamos num planeta de 7 bilhões, mas algumas poucas pessoas estão nessa posição. Se deram bem, criaram um aplicativo muito legal, ganharam muito dinheiro, venderam aquela firma, ganharam tanto dinheiro que estão com a vida resolvida. Né? Ou começaram uma empresa que deu certo, e daqui a pouco também, ou venderam aquela empresa, ou continuaram, estão resolvidos financeiramente, têm uma saúde legal, eles escolhem o que eu vou fazer, na hora que eu quiser fazer, do jeito que eu quiser fazer, e eu tenho independência, eu tenho autonomia. O que todas as pessoas têm em comum, que você vai descobrir à medida que você estuda elas e observa, é que todas elas, talvez todas sejam um exagero, quase todas, elas não encontram satisfação. Elas não se resolvem nessa questão. A gente pensa, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse o dinheiro suficiente, isso me deixaria livre e feliz, eu ficaria legal. Mas, o que a história vai nos mostrar é que pessoas que têm realmente dinheiro suficiente, saúde, e decidem todo dia o que faz, o que não faz, não passa muito tempo, talvez semanas ou poucos meses, e aquela pessoa descobre que não há prazer, não há satisfação nesse tipo de vida. E é tão importante a gente olhar para isso. Autonomia é bom, é maravilhoso. E se você é um cristão e você alcança essa posição, você é de Jesus e você alcança essa posição de autonomia, deixa eu dizer para você, e não sei se você vai concordar imediatamente, porque é uma busca interessante, parece um sonho, né? Ter uma independência tão grande financeiramente que você pode fazer o que você quiser. Você vai descobrir que a melhor maneira de você usar essa sua autonomia é como uma oportunidade de servir a Deus. E se você, eu já ouvi falar, eu conheço algumas pessoas, não conheço intimamente, mas conheço de ouvir falar, pessoas que estão nessa condição, não têm a menor preocupação financeira, estão com a vida resolvida para os filhos, para os netos e para os bisnetos, mas tomaram uma decisão que vão usar o que eles têm para servir a Deus, e não apenas servir a Deus, mas para servir a Deus na igreja local. Isso é tremendo. O que eu quero falar para você nessa noite é que, como um cristão que você é, quantos aqui são cristãos? Digo amém? Todos nós, como cristãos, nós temos por natureza e por definição, nós estamos conectados, estamos ligados a algo que é muito maior do que nós. Como é importante lembrar disso, que eu faço parte de algo que é muito maior do que eu. Eu sei que você já ouviu isso antes, mas para pensar nessa palavrinha, parte. Você é parte, você é um pedaço, você é uma parte de algo muito maior. Eu não acho que a gente é lembrado disso o tempo todo. Eu não acho que a gente se esforça para pensar nisso com muita frequência. Mas a Bíblia vai falar nesses termos, que cada um de nós tem um papel a desempenhar, tem uma responsabilidade, tem um lugar muito importante, muito especial. A Bíblia chega a usar a palavra indispensável, mas não é você sozinho, é você unido a outras pessoas. E algumas pessoas já descobriram que a satisfação na vida, a paz, o contentamento não vem da independência, acordar todo dia e pensar o que eu vou fazer com o meu dinheiro, com o meu tempo. Como eu disse para você, depois de algumas semanas aquela paz e aquela satisfação vai embora. Mas são pessoas que descobriram que são uma parte, um pedaço de algo muito maior do que eles, cuja missão e propósito produz uma paz e uma alegria verdadeira. Obrigado, Rodrigo. Independência é fazer o que eu quiser, quando eu quiser, como eu quiser. Como eu disse para você, muita gente, poucas pessoas, mas que atingem essa posição, descobrem em pouco tempo que isso não traz satisfação. E como cristãos, nós somos parte de algo muito maior do que nós. Você pode repetir para mim essa frase? Vamos lá? Como cristãos, somos parte de algo muito maior do que nós. No dia que você colocou a sua fé em Jesus, no dia que você recebeu essa graça maravilhosa que a gente mencionou no primeiro encontro desse mês, você foi convidado por Deus a fazer parte de algo muito maior do que você mesmo.
Você é uma pequena parte de algo muito grande. Mais uma vez, eu sei que esse linguajar não é novo para você, mas quem sabe vem como algo fresco no seu coração, porque eu e você precisamos olhar para isso. Eu sou uma pequena parte de algo muito grande. Você é uma pequena parte de algo que Deus está fazendo no mundo inteiro. Eu me arrisco a dizer que você nunca vai encontrar paz, nunca vai encontrar satisfação fora daquilo que Deus projetou que você fizesse e que capacitou você a fazer. E isso que eu acho muito legal. Não apenas Deus, Ele projetou algo para você, planejou, mas Ele já te capacitou a fazer aquilo. Hoje eu quero falar com as pessoas que acham que não se encaixam, que não conseguem encontrar propriamente o seu lugar. Muito melhor do que eu, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, e ele usa uma expressão muito criativa e muito visual para, de alguma maneira, ilustrar esse princípio, de que todos nós, juntos, somos parte de algo muito grande, muito maior. E que ser um cristão individual, fazer a minha própria obra, não é suficiente. E não funciona e nem dura. Em algum momento vai acabar. E nessa passagem de 1 Coríntios, que nós vamos ler, 1 Coríntios capítulo 12, Paulo descreve dessa maneira que eu acho que quando pegar a carta de Paulo para ler na igreja de Corinto, o pessoal deve ter achado essa parte divertidíssima, muito interessante, porque Paulo está falando de um monte de coisas muito legais. De repente ele começa a fazer uma analogia que eu acho que ninguém estava esperando. No final do discurso dele, nessa carta, ele escreve da seguinte maneira: ora, vocês são o corpo de Cristo. Eu? Não, Paulo. Legal essa sua carta, mas Jesus é o corpo de Cristo. Quando Jesus estava aqui na terra, ele tinha um corpo, aquele é o corpo. Não, Paulo diria, né? Deixa eu terminar, você tem que entender o que eu quero fazer, essa figura, essa imagem para você compreender. Vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. E Paulo começa então a explicar, lá, aqui no caso, já no final da sua carta, falando sobre esse assunto, ele fala desses dois aspectos, que sim, você sozinho, coletivamente, a igreja, todos vocês, são um corpo. Sozinho não. Individualmente você é membro do corpo. Quando Paulo usa essa analogia, eu acho que ele facilita para todos nós compreendermos isso, porque todos nós temos partes do nosso corpo com a qual a gente lida todo dia. Nós temos as nossas mãos, nossos pés, rosto, olho, orelha, nariz, boca, cabelo e tantas outras coisas. E muitas vezes nós nos tornamos muito conscientes de certas partes do nosso corpo, em outros momentos nós não somos tão conscientes. No seu discurso, Paulo fala, escrevendo lá a carta, que quando uma parte do corpo dói, todo o corpo sente. Na verdade, que tem uma parte do corpo, do seu corpo, que quando doeu, você se tornou muito mais consciente daquela parte do que você era. Por exemplo, você já foi, há pouco tempo eu voltei a fazer musculação, e eu me lembro que sempre que você volta a fazer exercício, os seus músculos, eles não estavam preparados para aquilo, né? Você já teve essa experiência de ir para a academia um dia, voltar para casa, e naquela noite, e às vezes no dia seguinte, você se torna consciente de músculos que você nem sabia que existiam, mas que estavam lá em você. Por quê? Porque eles começam a sentir, começam a doer. Você mexeu com alguma coisa, estava lá o tempo todo, mas agora você está sentindo. Se você já teve um problema na coluna, às vezes um disco, hérnia de disco, alguma coisa, você nunca se preocupou muito com aquilo, mas agora aquilo te chama atenção mais do que nunca. Qualquer outras coisas, quando você perde alguma parte, seja o que for, como faz falta, às vezes tão pequeno, tão simples, mas a gente não queria que fosse, que não estivesse ali. E Paulo fala assim, olha, a cada parte do seu corpo é importante, mesmo que você não perceba. Então, coletivamente, vocês são as mãos, os pés, os olhos, a boca, o ouvido de Jesus, mas individualmente, cada um de vocês, cada um tem um papel a desempenhar nesse corpo. Lembra, Paulo está escrevendo essa carta para a igreja, e ele faz essa relação entre você, indivíduo, e os outros cristãos. E pela graça de Deus é isso que eu quero fazer com você hoje.
Coletivamente nós somos corpo de Cristo, individualmente você não é. Você não é corpo de Cristo sozinho. Quem está entendendo, diga amém. Olha essa frase que eu coloquei aqui. Em toda a sua vida, o mais perto que você vai estar de Jesus. É Paulo que está escrevendo isso e deixando isso implícito. O mais perto que você vai estar de Jesus é quando você estiver ligado a outros seguidores de Jesus, sendo corpo. O mais perto que você vai estar de Jesus não é você num momento maravilhoso de intimidade, lá no quarto que você está com Jesus orando. Por mais maravilhoso que seja, ele vai dizer que o momento que você vai estar mais perto é quando você está conectado, que você está sendo o próprio corpo dele, o próprio corpo de Jesus. Nós vivemos numa sociedade, como eu disse para você, que busca autonomia, que busca independência, e a tentação é viver sem precisar de ninguém. Eu queria que você repensasse, porque eu acho que muita gente aqui, eu também, já tivemos esse discurso, né? Eu não queria precisar de ninguém, eu detesto precisar, eu detesto ser dependente. Tudo bem, eu sei que em alguns momentos é um pouco chato, é um pouco complicado, mas a gente precisa entender qual é a raiz disso. Porque pode ser que em algum momento isso escale para a seguinte questão: eu vivo a minha vida cristã, eu vivo a minha vida com Deus, independente de você. Eu não preciso de você, você não precisa de mim, e a gente vive a vida cristã assim. Deixa eu te falar, sim, você foi salvo individualmente, mas você não foi salvo individualmente para continuar vivendo como um indivíduo. Depois que a salvação acontece na sua vida, você, por Deus, é colocado numa posição onde você está completamente ligado, conectado a outras pessoas. Perceba isso ou não. Por isso que aqui na igreja a gente te dá todo tipo de ferramenta possível para que você compreenda isso. Que a vida cristã não acontece sozinho. Você foi salvo individualmente e se tornou um cristão, e imediatamente Deus pegou você e te conectou a outros cristãos. Mesmo que você não conheça, e posso ir um pouco além, mesmo que você nem goste deles. Que é isso, pastor? Eu amo todos os meus irmãos. Amém. Você foi colocado numa posição junto com eles. E quando você está unido a essas pessoas, você é Jesus caminhando nessa terra. É o próprio corpo de Cristo. Nessa noite, e eu espero que em algum momento, nos próximos anos, quem sabe, se esse pensamento realmente for revelado a nós, se nós começarmos a reavaliar a nossa vida cristã, como um coletivo, e não apenas como um grupo de indivíduos, como cada um fazendo o seu próprio reino, cada um fazendo a sua própria vontade, mas realmente como no grupo como realmente um coletivo. Você vai achar que eu vou exagerar agora, mas eu acredito nisso. Não haveria limites para o que Deus pode fazer através de nós. E não há quando nós fazemos isso. Porque em toda a história da humanidade, quando cristãos se uniram, eles foram capazes das maiores realizações da história. Coisas muito grandes que você conhece e outras que você não conhece aconteceram, porque grupos de cristãos não resolveram fazer cada um o seu trabalho, mas se uniram. Em todo o mundo há momentos em que cristãos se juntam e realizam coisas que nenhum cristão independente conseguiria. Mas veja como é que Paulo vai descrever e vai construir essa ideia. Ele fala da seguinte maneira: olha, assim como ele vai se repetir, eu acho que Paulo faz questão de repetir certas coisas porque ele quer enfatizar. E quando você vê ele repetindo algo, é porque ele quer que você saiba disso de verdade. Assim como o corpo é uma unidade, e embora tenha muitos membros, o que eu botei em amarelo é para chamar mais a sua atenção mesmo. Uma unidade, muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Olha como ele repete. Assim também com respeito a Cristo. Então eu quero que você lembre dessa unidade. Toda vez que você lembrar do seu corpo, toda vez que você fosse ensaboar no banheiro e se perguntar: por onde que eu começo? Eu já fiz isso, será que está tudo certo? Né? É o braço primeiro. Toda vez que você lembrar de partes do corpo, ele quer que você faça uma analogia. Assim também é com respeito a Cristo. A maneira como meu corpo funciona, a maneira como a cada parte do meu corpo está posicionado, assim também é com respeito a Cristo.
Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus... Peraí, Paulo, peraí. Não dá para ter um corpo só para judeus e outro para gregos? A gente queria ser o corpo de Cristo só de judeus, pode ser? Não. Pode ser um só de gentios? Não. Todos vocês foram batizados no mesmo corpo, quer escravos, quer livres. Paulo, não faz sentido. A gente precisava ter um corpo de livres e um corpo de escravos. A gente precisa ter um grupo de pessoas servindo a Jesus nessa condição e um outro grupo nessa outra condição. Não, todos vocês fazem parte de um corpo só. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Mais uma vez, você percebe como ele está repetindo isso? É muitos membros, muitas partes, muitos. E ele faz uma analogia, mas o corpo é? Eu dei até a pista para você. O corpo é só um. Ele repete. A gente vai chegar lá, mas eu já vou te dizer o que é. Essa pessoa que está do seu lado, ela deve ser muito diferente de você. Eu imagino que mais do que você imagina. E se você pular duas cadeiras, multiplica, é mais diferente ainda. Nós somos muitos e cada um muito diferente um do outro. Mas você vai perceber direitinho que quando Paulo escreve pelo Espírito Santo essa palavra para a igreja, ele fala, isso não deve nunca ser um impedimento. Nós não precisamos ser homogêneos, nós não precisamos ser uniformizados para sermos uma unidade, para sermos um só. Quem está entendendo, diga amém. Mas somos muitos. E ele continua, se o pé disser, eu acho que nessa hora o pessoal deve ter achado graça, porque acho que Paulo nunca tinha feito uma analogia tão diferente. E ele fala como se o pé tivesse uma boquinha lá e falasse com o resto do corpo. Nosso pé já é um negócio meio estranho, né? Imagina se ele tivesse uma boca que falasse. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo. Não faz nem sentido, mas vamos com Paulo. O que ele está querendo construir? Eu não sou mão, eu não tenho a importância da mão, eu não tenho o valor da mão, eu não tenho a relevância da mão, eu queria, mas não sou. Então eu não faço parte do corpo, não pertenço, nem por isso. Por que eu botei o por isso para chamar a sua atenção? Não por esse discurso. Não interessa se você sente que você não é, não interessa se você pensa que você não é, não interessa se você faz uma comparação com outro, se acredita que não faz parte, não interessa. Não por isso, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Ele continua, se o ouvido disser, mesma coisa, eu não sou olho, eu não pertenço ao corpo. Não, nem por isso deixa de fazer parte. O ouvido tem uma função absurdamente importante, mas ele olha para o olho assim e pensa, eu queria ser aquilo ali, porque é fantástico, o olho é algo espetacular. Ninguém consegue entender como é que luz se transforma em imagem, informação, e o cérebro consegue processar aquilo e nos trazer a imagem que nós temos. Sensacional. Eu queria ser. Não. Só porque você não é, não quer dizer que você não está no corpo, você não deixa de fazer parte. Vamos falar então o que isso significa na questão da importância, Paulo. E ele fala, se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? O que Paulo está dizendo, querido, é que se o pé não é parte, o seu pé não é parte do seu corpo por causa da função dele. Por causa da função, ele é parte do seu corpo porque está no corpo. Qualquer coisa que esteja no seu corpo faz parte do corpo, foi colocado ali e pronto. Eu preciso entender isso um pouquinho mais claro, André. Ok? A aplicação é a seguinte, alguns de vocês, alguns de nós, avaliam o seu valor para a igreja com base nos talentos que você tem para oferecer.
no quanto que eu posso realmente oferecer, quanto dinheiro eu tenho para contribuir, ou se você tem valor para as pessoas ou não. E nós pensamos, aqui sim isso é revelado. Eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei tocar, não sei dar aula, ou seja, eu não tenho nenhum valor para a igreja. Tem alguma coisa às vezes em nós que nos diz isso, eu acho que eu não faço parte disso, eu não sei qual é a minha função aqui. E Paulo está dizendo, peraí, deixa eu explicar isso para você. Quando você colocou a sua fé em Cristo Jesus, você foi batizado no seu corpo. Não entenda batismo apenas como o que acontece aqui, né, de a gente colocar, batismo é ser mergulhado em Jesus. Você foi mergulhado num corpo, você foi colocado no corpo de Cristo, junto com outras partes desse corpo. E mesmo que você não se sinta assim, mesmo que você nem goste da função que te deram, ou ainda que você fique se comparando a outras partes do corpo, que para você são mais importantes, você não deixa de ser parte do corpo, porque Deus colocou você no corpo. Não sou eu que disse isso, você vai ver daqui a pouquinho. Mas eu queria ser olho. Como eu disse para você, o olho é algo extraordinário, são de uma complexidade, são de uma capacidade sensacional. Mas se o seu corpo se resumisse em olho, por mais sensacional, ele seria incompleto e inútil. Né? O que você faz só com os olhos? Qual é a aplicação disso? Se todos nós fôssemos a mesma coisa, tivéssemos a mesma função, a mesma responsabilidade, o mesmo papel a desempenhar. Vamos fazer uma reunião aqui agora, vamos todo mundo descobrir qual é a função mais importante da igreja. O que você acha? É essa? Não, é o ensino das crianças? Não, é a pregação da palavra? Não, é a música, seja o que for. Essa aqui é a responsabilidade, o papel mais importante. Então vamos todo mundo desenvolver esse talento. Vamos todo mundo ser olhos. Você sabe que não funciona. Paulo está dizendo, até onde você consegue chegar sendo só olho? Você precisa dos pés, você precisa das mãos, você precisa de todas as partes do seu corpo. O olho não pode dizer, eu não preciso de ninguém. De manhã cedo você precisa de lente de contato, como é que você vai fazer? Você precisa botar os óculos, seja o que for. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está falando com esses dois grupos extremos, dois grupos distintos. Há um primeiro grupo de pessoas, e eu acho que aqui na igreja também tem, um primeiro grupo de pessoas que se acham, não, aqui na igreja não tem esse pessoal, que se acham importantes demais, são os caras, são os tais, são independentes, sofisticados demais para se misturar com o restante do corpo. Eu sei que quando isso acontece, em geral, poucos percebem, e principalmente a própria pessoa não percebe. Mas é isso aqui que Paulo está escrevendo. Você pode ser o máximo, mas você não é nada sozinho. Você faz parte de um corpo. E vai ter que aturar a gente. Toma jeito, faz a tua parte. Que alguém diga amém. E há esse segundo grupo que diz, eu não sei fazer nada, eu não tenho nenhum talento, eu não acho que Deus realmente me chamou para isso, eu não conheço ninguém, eu não posso, eu não consigo. E Paulo está dizendo, olha, você foi colocado por Deus nesse corpo. Então para de pensar assim, porque existe um papel para você desempenhar. E um papel que Deus vai dizer que é extremamente importante. A questão é, você nunca vai encontrar paz e satisfação, e nunca vai entender qual é o seu propósito nesse mundo sozinho, por conta própria. De vez em quando a gente tem que lembrar disso, porque eu sou frequentemente tentado ao inverso. Eu gosto demais de trabalhar em equipe, mas no dia a dia eu revelo facilmente que eu gosto de fazer coisas sozinho também, e muitas coisas importantes não poderiam nunca ser feitas sozinhos. Certas coisas você tem que fazer sozinho, não tem como. Mas coisas grandes e importantes não funcionam, não vão dar certo se você quiser fazer sozinho. Eu acredito que essa afirmação, embora um pouquinho ousada, ela é verdadeira. Você nunca vai encontrar paz e satisfação e nunca vai entender qual é o seu propósito nesse mundo. Deus fez você com um propósito, com um endereço, um lugar que Ele queria que você chegasse. Sozinho você não consegue, é impossível.
Mas todas essas questões são respondidas quando você compreende o seu papel no todo, especialmente no que se refere ao seu propósito e ao seu valor. Esse próximo versículo, para algumas pessoas, é difícil de aceitar. A gente tem uma certa resistência, mas ele está lá na Bíblia. Diz assim: de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Onde quer que Ele tenha colocado você, mesmo que você não esteja lá onde deveria, onde quer que Ele tenha dito que é para onde você deveria estar, Ele fez porque Ele quis fazer. E eu acho que Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu acho que Deus sabe melhor do que cada um de nós o que realmente vai produzir satisfação na sua vida. Todo mundo acordado? Quase todo mundo? Mais uma vez, quando você se tornou alguém de Jesus, você foi colocado no corpo, isso está acontecendo nesse momento, em todo dia, no mundo inteiro, de alguma maneira, Deus, na sua soberania, estrategicamente Ele está organizando, arrumando, capacitando pessoas que têm os dons, os talentos, as aptidões, e colocando cada uma dessas pessoas no lugar certinho. O que Ele está fazendo? Ele está edificando um corpo. Para quê, André? Para fazer o que Ele quer fazer nesse mundo. Para realizar o que Ele quer realizar nesse mundo. Ou seja, você, e agora eu não estou falando com quem está do seu lado, eu estou falando com você, você tem um papel significativo nesse corpo. Você é muito importante para essa igreja, você é muito importante para a igreja de Jesus no mundo. E o fato de que você não sabe onde você se encaixa, não significa que você não se encaixa. E só porque você acha que a sua função não é importante, não muda o fato de jeito nenhum que para Deus a sua função é muito importante. Então, se você acha que não é importante, se alguém mais acha que não é importante, mas Deus acha que é, com quem que você vai ficar? Se Ele diz que é importante, afinal foi Ele que te colocou onde Ele te colocou. E uma das melhores coisas que você pode fazer, e agora eu vou fazer propaganda aqui, né, da igreja, é se envolver no ministério, se envolver numa equipe, trabalhar em alguma área, não necessariamente só aqui na igreja, às vezes você pode fazer isso na comunidade, você pode fazer isso na vizinhança, você pode ter um espaço para fazer isso, mas juntar-se com outros crentes, que nem sempre são fáceis de você lidar com eles. Eu queria dizer para você que todo mundo das equipes aqui, todo mundo dos ministérios se dá bem o tempo todo, ninguém tem atrito, nunca tem problema. Não tem problema, claro que tem. Alguns são fáceis de resolver, outros nem tanto, mas ainda assim, para você alcançar o lugar que Deus quer para você, isso faz parte. Deus planejou que nós lidássemos com as imperfeições uns dos outros. Ele queria que isso acontecesse. Ele queria que você revelasse misericórdia, Ele queria que você revelasse paciência, Ele queria que você revelasse Jesus na vida das pessoas ao seu redor. Amém? Então deixa eu te falar uma coisa, que eu falo pouco aqui na igreja. Se você nunca se envolveu no ministério, não espere mais. Comece, o quanto antes. Se você já está envolvido no ministério, eu vou te falar um negócio que poucos pastores têm coragem de falar. Quem sabe, sai um pouquinho desse ministério e tenta outro. A não ser que você esteja completamente satisfeito, feliz, dizendo, eu nasci para isso. Mas se não é o caso, experimenta 10. Porque sabe o que vai acontecer? Você vai descobrir aquele que foi feito para você. E você vai falar, foi para isso que Deus me criou. Era para fazer isso. Servir pessoas nessa área, nessa questão, nisso que eu gosto de fazer. Foi para isso que você foi criado. Deus não criou você para ficar em casa sendo igreja sozinho. Não, a minha família é a minha igreja. Porque afinal de contas a gente combina, né? Aqui a gente se dá muito bem. Ótimo, que bom que você ama a sua família, mas não é essa a proposta que você vai ver em 1 Coríntios. Mas é conseguir responder a essa pergunta: como eu poderia trabalhar unido a outros cristãos para fazer o que Deus está fazendo nesse mundo? Para ser mais um operando segundo a vontade dEle. E quando você descobre esse lugar, é uma das maiores descobertas de todos os tempos na sua vida. Porque quando Deus moldou você, moldou com esse propósito. E quando isso acontecer, deixa eu te falar um negócio que você vai descobrir, que eu sei até o respeito, mas eu acho que você vai saber muito melhor. Que você vai descobrir que
a tua vida espiritual vai finalmente se tornar realidade para você. Quando você encontra esse lugar, a vida ela floresce, ela fica energizada, ela é avivada quando eu entendo o meu lugar. É quando a vida espiritual começa de fato. É quando eu entendo que Deus me chamou para estar unido a outras pessoas, fazendo alguma coisa. E você vai conseguir entender essas 3 questões que eu coloquei aqui. Quando você, às vezes, se pega perguntando, ou essa pergunta ou alguma parecida com ela. Por que que eu não estou me sentindo perto de Deus? Outra maneira, reformulando, por que que eu sinto que Deus está longe? Por que que eu não sinto mais Deus como eu sentia antes? Se você já se fez essa pergunta, eu queria te sugerir uma resposta. Você nunca vai se sentir ligado a Deus sozinho. Você nunca vai se sentir ligado a Deus propriamente separado do seu corpo. Você vai... eu sei que algumas pessoas já devem ter pensado, tem pessoas que estão em casa e nem estão assistindo, mas se estiverem assistindo, estão pensando, André, muito enganado que você está, eu estou aqui em casa, eu não vou à igreja há 2 anos, melhor coisa que eu fiz, porque esse pessoal é tudo hipócrita, tem um monte de falso, é muito fácil dizer isso, mas a vida vai revelando com o tempo que não fui eu, nem você que instituiu a igreja, foi o próprio Senhor Jesus. Será que ele sabia o que ele estava fazendo? É tão importante a gente olhar para isso. A maneira como você vai se sentir realmente, e o tempo revela isso, ligado a Deus, é trabalhando na função que Ele estabeleceu para você no seu corpo, no corpo de Cristo. Outra pergunta que a gente tem que fazer, por que que eu não estou crescendo espiritualmente? Se nada muda na sua vida nas últimas semanas, nos últimos meses, crescimento não aconteceu. Por que que eu não estou crescendo espiritualmente? Parece que minha vida espiritual estacionou. Por que que eu não estou mais crescendo? Eu sinto que não estou mais crescendo. E o que eu vou te falar te desafia, porque não dá para crescer sozinho. Não dá para crescer por conta própria. Você cresce à medida que você trabalha ao lado de outros irmãos no corpo, fazendo a vontade de Deus. Isso se torna claro demais quando você está lá. Você vai ver, é quando a vida realmente começa a fazer sentido no que diz respeito a esse crescimento. E finalmente, qual é o propósito da minha vida? Se você se pega às vezes nessa questão existencial, eu não consigo encontrar qual é a razão da minha existência, qual é o meu propósito. Eu já falei isso para você algumas vezes nessa minha busca. Qual é o meu propósito? O meu propósito. Você não tem um seu propósito na vida. Que é isso, André? Não, você tem uma função, um papel a desempenhar num corpo. Mais uma vez, sozinho você é membro do corpo, mas é coletivamente que nós somos corpo de Cristo. Você tem um papel a cumprir numa estrutura que é muito maior do que você, que consegue ir muito mais longe do que você conseguiria sozinho. É muito simples e eu acho, ao mesmo tempo, revolucionário. Queridos, quantas vezes eu já ouvi testemunho de pessoas que, várias vezes, não queriam se envolver. Eu conheço várias. Que você já deve ter até brincado, Deus tem um propósito na sua vida, tem um plano e você vai ser isso, fazer aquela pessoa. Não, de jeito nenhum, eu não quero, né? Mas chegou um determinado momento que um projeto apareceu, alguma coisa aconteceu, aquela pessoa se juntou com outras pessoas e respirou um novo tempo na sua vida, planos de Deus, propósitos de Deus. E foi ali que começaram a realmente se ligarem a Deus. Você sabe o que essas pessoas vão fazer? Elas vão testemunhar para mim e para você que a fé delas cresceu nesse momento, naquele tempo. Mais do que quando elas se converteram lá e tiveram aquela paixão por Jesus, quando elas começaram a servir a Deus no lugar certo, a vida espiritual, nunca estiveram tão perto de Deus. Nunca oraram tanto, porque sabe qual é o desafio. A vida espiritual não está completa depois da sua conversão a Cristo. Ela está completa quando você aprende, ela não está completa quando você apenas aprende a orar e a ler a Bíblia, mas você vai perceber que você só vai se sentir completo quando você começa a fazer o que Jesus fazia, servir.
Eu gosto demais disso. E eu já falei várias vezes. Se Deus realizou um grande milagre na sua vida, se no momento de extrema angústia, ou decepção, dor, você percebeu Deus vindo e fazendo uma mudança completa, e você tem um testemunho para contar, a sua história não termina quando Deus te livra, te cura, te liberta, seja o que for, termina quando você pega aquilo e usa para servir outras pessoas. É quando esse ciclo se completa, não termina em você mesmo. Quem está entendendo, diga amém. Paulo termina dizendo assim: se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? E olha como ele fala de novo: assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês, ou como precisa. Pelo contrário, essa frase é uma das mais importantes. Os membros do corpo que parecem mais fracos, são, bem alto, indispensáveis. Ou seja, você como cristão é indispensável ao que Deus quer fazer aqui nesse planeta. E enquanto eu falo isso, eu consigo, e eu não sou adivinho não, tá gente, mas pessoas que estão pensando assim: que bom que tem gente aqui para ouvir isso, porque não é para mim isso. Não, vou repetir para você, você tem que ler isso e receber no teu espírito. Se você é um cristão, se você é de Jesus, você não é mais um, você é indispensável ao que Deus quer fazer aqui na terra. Glória a Deus. O que significa indispensável? Você não pode dispensar. Significa que sem você não dá para a gente fazer. Sem você a gente não consegue. É indispensável. Você funcionando no corpo, ligado a outros irmãos, é indispensável. Então, quem sabe mais tarde, quem sabe, quando você for deitar hoje, e quem sabe antes de deitar você coloca o seu joelho no chão e faz uma simples oração. Eu botei a oração aqui no telão para você pensar a respeito dela. Quem sabe você faz hoje antes de sair daqui. Pai, eu não sei qual é o meu valor. E é verdade, você realmente não sabe. E em geral a gente pensa que a gente vale muito menos do que realmente vale. E a minha importância no corpo. Mas eu acredito que você me colocou no corpo e disse que eu sou indispensável. Você acabou de ler isso comigo. E aí vem um pedido a Deus: ajuda-me a encontrar essa função indispensável que eu preciso desempenhar para que a tua vontade seja feita em mim e através de mim. Mesmo que você, se você não quiser, não tem problema, mas mesmo que você não seja uma oração, você pode ler comigo essas frases e torná-las um pouquinho mais vivas aqui hoje? Vamos lá? Pai, eu não sei qual é o meu valor e a minha importância no corpo, mas eu acredito que você me colocou no corpo e disse que eu sou indispensável. Ajuda-me a encontrar essa função indispensável que eu preciso desempenhar para que a tua vontade seja feita em mim e através de mim. Amém. Esse é o último verso que Paulo lembra você mais uma vez: vocês são, todos juntos, corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Quando eu preguei isso a primeira vez aqui na igreja, eu trouxe algo que assustou as pessoas. Eu trouxe um pé e uma mão. Não sei se você estava aqui nesse dia. Algumas pessoas acreditaram que era de verdade, porque a gente fez muito bem feito. Coloquei num jarro com água dentro, parecia uma coisa bem feia. Tinha uma parte do osso aparecendo. Imagina uma mão que foi cortada. Eu sei que não é nada que a gente gosta. Você tem uma ideia? Eu ia botar algumas imagens no telão de mãos e pés cortados, mas eu acho que ia ser tão chocante, porque eu não estava aguentando olhar. E eu não tenho muita crise com isso, mas para algumas pessoas eu falei: eu acho que a igreja não é o melhor lugar para a gente botar esses slides, então eu desisti.
que eu vou usar a expressão correta que eu acho que você entende, é algo nojento. Produz nojo olhar para um pé, uma mão cortada. Imagina no final do culto você vem me cumprimentar, pastor, foi um prazer estar aqui hoje, eu puxo uma mão humana, solta, e uso para tentar cumprimentar você. Né? Pelo amor de Deus, que é isso? Você sabe o que eu poderia dizer para você? É uma mão, é só uma mão. É uma mão? É. Mas não é uma mão, não é, porque não está conectada no corpo. É algo nojento, é algo que está morto, não tem propósito, é inoperante. E sabe o que acontece com qualquer parte do corpo que sai do corpo? Aquelas perguntas que eu coloquei para você aqui, né? Por que eu não sinto por que eu não sinto mais Deus perto de mim? Porque você não pertence mais, você não está conectado. A mão ia ser engraçado, a mão decepada dizer, por que eu não me sinto mais parte? Porque você não é mais. Você saiu. Você está fora, você não quer participar, você não quer se envolver. Por que eu não cresço? Qualquer parte do corpo que é tirada para fora para de crescer. Tem que estar conectado para crescer, e para ter vida, e para funcionar. Uma mão cortada, ou uma outra parte do corpo, qual é o meu propósito na vida? Qual é o meu lugar? Você sozinho não vai conseguir nada. É inoperante, é morto. Você tem que estar conectado. Então não é o seu propósito, é o seu papel no corpo. Não, André, eu estou orando e pedindo a Deus que me mostre qual é o meu propósito. Deixa eu te falar, você tem que se conectar ao corpo. Não, eu não quero nenhuma ligação com o corpo, eu não gosto dessas pessoas, eu quero ser uma mão solitária. Eu só quero encontrar o meu propósito na vida. Não, uma mão não tem nenhum propósito fora do corpo. Serve apenas como algo, não serve para nada. É algo nojento. Então, se você se vê de vez em quando pensando, eu não preciso de igreja, eu vou pegar a minha Bíblia, vou para casa e vou ser crente sozinho. Ok. Mas você é uma parte fora do corpo, eu não vou repetir o que isso significa, você sabe. Não vai conseguir responder. Você pode até tentar, mas não funciona. Você sabe por que tem tanta... Talvez seja a maior igreja na face da terra, a igreja das pessoas que não querem ser igreja. Tem muita gente. Dizer que é imensa assim, eu não sei, mas é muita gente. Você sabe o que aconteceu? Elas se ofenderam comigo, se ofenderam com você, se ofenderam com alguém, ficaram chateadas. E não entenderam que a vida tem isso. Nós não temos dificuldade de ficar ofendidos com um não cristão, porque a gente pensa, esse pessoal, né? Mas com um crente, como é que essa pessoa pode dizer que é de Deus e me trata dessa maneira? Eu não sei o que você viveu, eu não quero diminuir a sua dor, o que você passou. Mas quando Deus te colocou no corpo, Ele já sabia que isso ia acontecer. E eu não acho que Ele te deu permissão para sair por causa disso. Eu acho que Ele quer que você descubra como você pode ser fortalecido, vencer e ajudar outras pessoas ali onde você está. Mesmo que nem sempre seja fácil. Eu acho que nem sempre é. Mas foi Jesus que disse: eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não fui eu que edifiquei, não foi você, não fomos nós, foi Jesus. Eu vou edificar a minha igreja. E se você não descobrir o seu lugar, a sua posição, você nunca vai conseguir responder essas perguntas. Por que eu não me sinto perto de Deus? Por que eu não cresço espiritualmente? Qual é o propósito na minha vida? Nós vamos orar. E eu queria que você lembrasse disso hoje. Você foi colocado no corpo por Deus. E o nosso alvo não é independência. Nosso alvo é uma conexão, uma ligação, um vínculo com outros cristãos. A importância de você estar no corpo não está no que você faz no corpo, mas sim no simples fato de que você está no corpo. Deus te colocou aqui. Deus te colocou no corpo de Cristo.
e juntos nós vamos poder realizar muito mais do que conseguiríamos sozinhos. Você recebe essa palavra? É a vontade de Deus que você funcione no corpo de Cristo. Então, antes de você orar comigo, eu queria que você perguntasse para você mesmo isso. Na sua agenda lotada, você tem separado algum tempo para estar com outros cristãos, trabalhando juntos para realizar a vontade de Deus na terra? Mais uma vez, nem sempre isso é fácil, nem sempre isso pode dar trabalho, sim, com certeza, mas Deus quer que você viva com Ele, Deus quer que você cresça espiritualmente, mas além disso Ele quer que você cumpra o seu propósito. E quando as pessoas estão com você, você faz parte do corpo de Cristo, teu Salvador. Quando as pessoas estão com você, elas estão na presença de Jesus. Você pode ser e deve ser um representante dele. Então, meu desafio para você nessa noite é: descubra o teu lugar, mesmo que você tenha que tentar algumas outras vezes. Pastor, tem que servir aqui na igreja? Não, se você quiser servir em outro lugar, pode servir, mas não deixe de servir, porque essa é a igreja de Cristo Jesus, e você também foi convidado, você também foi incluído, e você é essencial, indispensável. De que alguém diga amém. Daqui a pouco você vai, se você está no nosso grupo de WhatsApp, a gente manda, grupo não, né? Se você está a receber aquelas mensagens de áudio, a gente vai mandar para você um pequeno formulário para todo mundo que desejar. Se você não quiser, você não precisa preencher, mas ali tem algumas perguntinhas, né? Se você deseja servir em alguma área daqui da igreja. Então, se você quiser, pastor, mas eu não estou no grupo do WhatsApp, não tem problema, você pode ir aqui procurar o pessoal do Start ou no balcão, a gente tem uma fichinha também que você pode preencher. Mas são perguntas simples: onde você gostaria de servir? Aí tem várias opções, tem umas 20 opções. E quando você pode fazer isso? E a minha oração é que você faça aquela oração: Senhor, me mostra, porque eu quero fazer parte, eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo. E se você quer, diga amém. Vamos ficar de pé nesse momento, vamos orar.